Olá, amigos, estamos iniciando Forças Armadas em Foco aqui pela sua Amazon Play TV Digital e hoje invertemos o papel aqui. Eu estou aqui com o Coronel Alfredo Menezes ao meu lado, que é o apresentador, é o titular desse programa. Mas eu, como titular aqui do canal, eu não pude sentar com ele anteriormente para apresentá-lo oficialmente aos senhores e o porquê que ele veio aqui fazer parte do nosso quadro de colaboradores, de apresentadores, de formador de opinião para o Amazon Play TV Digital. Por problema de agenda, tanto a dele como a minha, hoje nós pudemos nos encontrar aqui. Eu faço questão, como estou fazendo, de apresentar, inicialmente fazer a abertura do programa, mas o que eu quero dizer para vocês é que o currículo do coronel foi o que nos entusiasmou a convidá-lo para que viesse fazer parte aqui da nossa equipe. Ele é um coronel aviador do Exército Brasileiro, isso, que chegou a um determinado momento, ele falou, chega de voar, não é isso, coronel? Mas ele ocupou cargos importantíssimos em trabalho para a nossa pátria, para o nosso país, como membro observador da ONU, inclusive, foi chefe de missão militar da Organização dos Estados Americanos, lá no Peru, no Equador, além de várias funções de planejamento e operações no Exército Brasileiro, principalmente aqui na Amazônia. E um fato bastante importante é que ele é amazonense e atingiu todos esses postos, todos esses cargos dentro da comunidade militar com muito sacrifício, com muita luta, com muito estudo e com muito aprendizado. E por isso tudo que nós resolvemos, entendeu, abrir na grade da programação esse Forças Armadas em Foco, até pelo relacionamento que ele mantém com as três forças principais, né, fora as forças auxiliares, e que com certeza vai ser um programa que vai engrandecer o nosso canal e vocês vão ter acesso a informações, às vezes, que por falta de conhecimento ou até de divulgação, não chega até os senhores. E é por isso que o Coronel Alfredo Menezes aqui está, como titular do Forças Armadas em Foco, e vamos bater esse papo hoje inicial aqui, para que a semana que vem ele tenha uma notícia importante para dar para vocês, o que vai acontecer neste programa da próxima semana. Seja bem-vindo ao Amazon Play TV Digital, Coronel. É uma honra tê-lo aqui junto com a nossa equipe, fazer parte do nosso time. Somos um time de vencedores. Selva! Amém. Selva! Eu fico muito contente, agradeço, Oswaldo, o convite, né? Minhas primeiras palavras é de gratidão por esse reconhecimento, pelo convite. Quero dizer a todos vocês da minha satisfação em participar dessa equipe vencedora aqui no Amazon Play TV Digital. Como você muito bem colocou, venho de uma origem muito humilde e aos 10 anos de idade, ingressei no Colégio Militar de Manaus, sou amazonense, né? Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu escrevi sobre a minha região, né? Porque aqui fui criado, gosto muito dela, e o Exército Brasileiro, com todos os valores que tem, me deu a oportunidade baseado basicamente na meritocracia. Esse é um dos grandes pilares que nós temos, né? Tudo nas Forças Armadas em geral, principalmente na nossa também, a meritocracia realmente ela é muito valorizada. Então, fruto da própria origem humilde, porém, com trabalho muito árduo, né, e aliado também à meritocracia, a gente conseguiu uma mobilidade social, que isso as Forças Armadas ela dá, permite para qualquer pessoa que ingresse, né? E pelo Exército eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o meu país e uma boa parte do mundo. Coisas que numa profissão normal, em qualquer outra, é um pouco difícil de se conseguir
tendo em vista a origem. Porém, isso é uma das bases das nossas Forças Armadas. Então, eu fico muito contente e tive a oportunidade, como eu falei, você muito bem mencionou, de representar o nosso país, né, por 2 oportunidades em organismos internacionais, chefiar a missão. E eu estou aqui, a minha proposta aqui também, aceitando o seu convite, de toda a nossa equipe aqui do Amazon Play, é poder compartilhar com o público, mostrar um pouco do que representa o trabalho dessas Forças Armadas, das nossas Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica e também das nossas Forças Auxiliares, né? O nosso trabalho, como é que ele é feito, como é que isso engrandece e coopera para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. Então, gostaria de compartilhar com o público isso daí e também inspirar outros jovens como eu, com a mesma origem que eu, né, a ter a mesma carreira e oportunidade que as Forças Armadas oferecem a toda a sociedade brasileira. Mas eu queria que, complementando o que o senhor está dizendo, que o senhor desse a grande notícia, o grande furo do que vai acontecer semana que vem no seu programa. Bem, na realidade, nesta semana nós estamos com um evento de grande importância no âmbito militar, na nossa área de atuação, né, aqui na Amazônia Ocidental, que é a passagem de comando do Comando Militar da Amazônia, né? Nós estamos nos despedindo do general Mioto, um oficial general de 4 estrelas, né, que passou 2 anos aqui conosco. Tivemos a oportunidade, você teve, de fazer uma entrevista espetacular com ele, onde ele compartilhou a experiência vivida por ele, as dificuldades, os objetivos, né, essa oportunidade que ele teve de comandar aqui, e ele vai estar passando o comando agora para o nosso novo comandante, que é o general Nardi, general também de 4 estrelas, que estará recebendo o comando, e teremos a presença, né, para brilhantar essa solenidade do nosso comandante, o general Vilas Boas, que também foi o comandante militar da Amazônia. Então, na próxima semana, nós traremos para vocês, né, as especificidades, vamos mostrar um pouco como é que é essa formatura, vamos buscar falar com o comandante que sai, com o comandante que está entrando, né, do que sai as experiências que ele está levando na nossa região e também as expectativas por parte do general Nardi que está chegando na nossa região. Hoje nos preocupa muito, até pela facilidade, né, da comunicação que existe hoje no mundo, que na nossa época isso não existia, né, era muito restrito. A juventude de hoje ela tem acesso muito cedo a informações que às vezes são positivas, mas na maioria das vezes elas são negativas. Estamos aqui falando num canal via web, onde o mundo inteiro pode ter oportunidade de nos ver. Isso é demonstrado aqui quando a gente faz a pesquisa. Os Estados Unidos é um país que tem acessado muito os programas aqui do Amazon Play. E logo vamos estar traduzindo, vamos estar com legenda em inglês em toda a nossa programação. E eu queria justamente, desde quando o senhor começou lá, o Colégio Militar de Manaus, que o senhor fez, e aí depois isso foi indo até o senhor chegar na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, localizada lá no município de Resende, no estado de Rio de Janeiro, que é o top do top da carreira, né? Que o senhor contasse essa trajetória e o quanto é importante isso na formação. Muito obrigado, Oswaldo, por essa oportunidade. Eu vou expressar a minha opinião pessoal, né, do que eu vivi. Como você falou muito bem, no nosso tempo, né, eu creio que o que acontecia? Naquele tempo nós tínhamos uma disciplina, antes de entrar especificamente na formação militar, porque hoje com alguns profissionais do segmento da psicologia e sociologia, né, tem uma tendência a fazer um pré-julgamento daquilo que nessa área muitos desconhecem. Mas naquele tempo, né, da nossa juventude e adolescência, o que acontecia? O professor entrava na sala de aula, ele era respeitado, ele dava a sua aula, ministrava, né, a sua aula normalmente, os alunos perguntavam com devido respeito, ninguém saía, a não ser numa situação que precisasse fazer uma necessidade, né? O professor era uma figura respeitada, como é no Japão. No Japão, interessante, e vale a pena ressaltar, o professor, quando ele vai a uma solenidade civil, ele tem lugar de destaque como qualquer autoridade. Então, isso é o respeito e a valorização de um profissional na área de educação.
E o senhor foi instrutor na AMAN? Fui instrutor na AMAN, né? Fui professor na Academia Militar. Então, no Colégio Militar, a gente já tem essa disciplina. E naqueles primórdios, vamos colocar assim, há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos uma matéria muito interessante que hoje ela ficou esquecida, que era Educação Moral e Cívica, né? Onde essa matéria ela ensinava valores, a importância da palavra pátria, nação, patriotismo. Interessante. O meu modo de ver, eu tive a oportunidade, o Exército me concedeu isso, de morar nos Estados Unidos, e todo brasileiro que vai lá acha legal, as bandeiras, né? A gente passa numa rua de 1 quilômetro, tem 10, 15 bandeiras, mas nós não colocamos aqui. Isso é o patriotismo, é aquele sentimento de pátria, pertencimento, que aquilo é meu, e nós perdemos isso. No nosso tempo também, né? Lá, estou falando do nosso aqui, tanto na escola civil quanto militar, né? Para que não me restringir basicamente ao colégio militar sem antes entrar ainda na academia. Nós cantávamos o hino nacional, né? Eu estudava aqui no Colégio Ida Nelson, né? na minha adolescência, e cantávamos o hino nacional todas as quarta-feiras, o hino do Amazonas. Se você colocar hoje empresários, políticos e demais segmentos da nossa sociedade em geral, profissionais, os caras não sabem o hino do Amazonas, não sabem na realidade nem o hino do Brasil. Então isso é uma falta, é um gap, é um buraco que hoje tem na nossa educação. Muito bem. Então, eu creio que isso tem que retornar, né? Tem que retornar para que a gente valorize esse sentimento de pátria, né? De nacionalidade, de nacionalismo. E aí, entrando na carreira militar, eu entrei no Colégio Militar de Manaus aqui com 10 anos de idade, e lá a gente tem essa disciplina toda, né? Que não às vezes, interessante, eu ter assistido alguns posicionamentos do general Heleno, e ele fala que realmente uma das maiores discriminações que a nossa sociedade faz é contra o militar. Nós somos totalmente discriminados. As pessoas não nos conhecem, né? E discriminam que o militar é isso, que se acontecer qualquer coisa, coloca um capacete, vai para a rua. Uma coisa ele falou e eu quero ratificar aqui para todos vocês, né? Se existe um guardião dessa democracia no país, somos nós, os militares, porque nós valorizamos a democracia. Nós, os militares, sabemos quão importante é um país não ter guerra, porque, graças a Deus, as nossas Forças Armadas, em particular a minha, Exército Brasileiro, ela nos prepara e nos coloca nessas regiões de guerra, como nós estamos lá no Haiti, como nós estamos indo agora para a África, como eu tive a oportunidade de trabalhar na ONU junto à Guerra Civil em Angola, em 95, como trabalhei depois lá no Peru e Equador, para a retirada de minas da interguerra do Peru e Equador, e nós sabemos a importância, a valorização de um país não sofrer uma guerra, e graças a Deus nós nunca tivemos guerra no nosso território, né? Então isso tudo vem com a educação, e lá, fruto do meu merecimento, houve a oportunidade de eu poder seguir a carreira militar, fui para a Academia Militar, e o que eu posso falar aqui da Academia Militar para vocês são os valores. Lá nós praticamos 4 valores, né? A lealdade, a verdade, a probidade e a responsabilidade. E muito interessante nesses 4 valores, que são a base do cadete, né, da nossa formação militar. Nós fazemos prova, num salão de prova, Oswaldo, com 600 candidatos. E nenhum olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, a pessoa se concentra na sua prova, não existe cola, e ali você é colocado durante os 4 anos que você passa ali em estudo, sobre observação constante, né? E é por isso que nós somos o que somos. Na realidade, pouca gente sabe da nossa sociedade, mas nós passamos a nossa vida estudando e trabalhando em prol do país. Mas eu quero aproveitar esse gancho de tudo isso aí que você disse. Você usou um termo aí, o gap, né, que existe entre... E eu falo aqui, olhando para as câmeras, sem nenhum receio, sem nenhum medo, porque eu vejo que quando se fala do movimento militar de 1964, tá, ele sempre vem distorcido. Ele nunca vem com a verdade. Então nós temos aí uma geração que não teve as principais informações do porquê que aconteceu, por que durou tanto tempo e por que alguns atos constitucionais que foram baixados naquela época, por que houve a necessidade daquilo, né? Então isso é uma coisa que eu vivi,
Sim. Tá? E eu sempre comparo isso de uma forma muito simplória. Né? Se você pratica um roubo como civil, existe a lei para isso. Né? Existe a justiça, existe a polícia que formaliza um inquérito, isso vai para o Ministério Público e eu, consequentemente, aceito a denúncia, vai para o juiz, ele julga ou te absolve ou te condena. É a mesma coisa, quem anda na linha, entendeu? Não precisa ter medo de farda, não precisa ter medo de soldado, não precisa ter medo de nenhuma das forças. Por quê? Basta você conhecer um pouco o que determina a Constituição brasileira. Está muito claro lá nos artigos 142 e 143 da nossa Constituição qual é o papel das Forças Armadas. Ela não age por si só, como a Justiça também, ela só age se for provocada. E quem provoca as Forças Armadas, em primeiro lugar, são as autoridades constituídas do Estado, a começar pelo Presidente da República. Né? E depois, numa alguma intervenção estadual, como é o caso que está ocorrendo agora no estado do Rio de Janeiro, né? O próprio governador, com a sanção e aprovação do Presidente da República, pediu a presença do Exército como interventor na área de segurança pública, pelo caos que aquela cidade estava vivendo e continua vivendo, pelos desmandos administrativos, pela roubalheira, por tudo aquilo que foi feito, né? E que há necessidade hoje de pôr ordem na casa. E o Exército sabe fazer isso muito bem. E eu quero, sobre esse meu assunto, essa minha participação, que o senhor tome um copo d'água aqui com a gente agora, para poder dar aquela relaxada, porque o senhor vai responder tudo isso aí que eu comentei no bloco seguinte. Eu volto já já com Forças Armadas em Foco, hoje com o Coronel Alfredo Menezes, que é o titular deste programa, mas que eu fiz questão de vir aqui abraçá-lo e dar as boas-vindas em nome da Amazon Play TV Digital. Eu volto já. Olá, amigos, Amazon Play TV Digital e Proclip está aqui para trazer uma novidade para vocês. A partir de hoje está criada a nossa primeira plataforma de e-commerce, que você vai ter a oportunidade de conhecer produtos e serviços que são oferecidos aqui na nossa cidade e no estado do Amazonas. E o setor que nós escolhemos para estrear esse serviço foi o setor imobiliário, que vem apresentando um crescimento, como também a oferta de financiamento imobiliário através dos seus agentes financeiros. Então, o Imob TV é o seu canal de comunicação para realizar a sua busca de imóveis residenciais, comerciais ou industriais aqui, Amazon Play TV Digital Proclip. Estamos iniciando o nosso terceiro e último bloco de Forças Armadas em Foco, aqui na sua Amazon Play, conversando com o Coronel Alfredo Menezes, que é o titular absoluto deste programa, e que a partir da semana que vem nós vamos estar aqui presente, de frente às câmeras, trazendo a novidade que ele disse, a troca do comando do CMA, que é um ato rotineiro no Exército, de 2 em 2 anos o comandante ele é deslocado para outra função e chega um novo comandante. É o que está acontecendo aqui na Amazônia, no CMA, e como também houve troca recentemente na Aeronáutica, isso. E na Marinha aconteceu, está para acontecer há 2 meses atrás, tá? E eu vou até, se me permitir, de explicar aí para o porquê que não entrevistou ninguém da Aeronáutica, porque não entrevistou ninguém da Marinha ainda. Ainda não? Ainda não. Por quê? Porque existe a hierarquia, né? E sempre o Exército fala primeiro para depois as demais forças poderem falar. Então eu tenho certeza que depois que o Coronel Menezes conversar com o novo comandante militar da Amazônia, ele vai conversar também com o brigadeiro novo que chegou aí. O brigadeiro Sampaio e o nosso vice-almirante Matias. E vocês vão conhecer, então, as Forças Armadas de uma forma integral. Primeiramente, eu quero pegar um gancho que você falou que você veio para a Amazônia nessa época. Esse é um dos maiores legados que nós temos na nossa terra, na Amazônia, né, dos militares. Né? O presidente Castelo Branco
né, no final da década de 60, ele olhou para cá e viu que isso aqui era uma área imensa desocupada e o Estado precisava ocupar. Todo Estado precisa ocupar. Onde tem o espaço vazio, alguém vai ocupar. Então, principalmente com as riquezas minerais, claro, fauna e flora. Nossa biodiversidade, essa riqueza toda que hoje todo mundo já conhece. Mas nós tivemos a visão naquele momento de pegar, e quem ocupou a Amazônia foram as Forças Armadas. Né? Tanto é que em 1986, nós tínhamos aqui na faixa de 6 mil homens. Hoje nós temos mais de 35 mil homens e é a nossa prioridade. Então, a Amazônia está ocupada. A criação da própria Zona Franca de Manaus foi um ato governamental dos militares e outros benefícios, abertura de estrada e tudo mais. Mas voltando à pergunta que você me fez da parte de intervenção, eu quero dizer uma coisa que a sociedade desconhece. Quem faz a guerra não é o militar. Quem faz a guerra é o político. É o político que aperta o botão. Ele que comanda a guerra. Não é os militares, não são os militares que fazem a guerra. Bem, e dentro desse contexto, né, com essa primeira dica, no âmbito estratégico, operacional, quando nós é discutida essa situação de guerra, quem faz a guerra é o político, não é o militar. Né? Essa é a primeira regra da estratégia. Agora, com relação à intervenção, o que nós estamos assistindo no nosso país, né, sem entrar muito no lado ideológico, aquilo que você já comentou, né, foi uma decisão do nosso presidente, né, uma decisão governamental. E o interessante é deixar para a nossa sociedade, você que está aí nos assistindo na sua casa, né, você que está prestigiando o Amazon Play TV, o nosso programa Forças Armadas em Foco, saber o seguinte: isso não é uma intervenção militar. É uma intervenção federal, em que o nosso presidente ele poderia ter optado por um interventor civil ou por um interventor militar. Foi livre-arbítrio, poder discricionário dele escolher um interventor militar. E por causa disso, alguns segmentos da sociedade, quem sabe, não estou falando de camada mais simples ou das mais elevadas, é a sociedade como um todo, por desconhecer, e a mídia também por dar por ter uma influência ali, né, por um determinado lado, ela coloca como se fosse uma intervenção militar. Às vezes o próprio jornalista desconhece isso. Não, ela é uma intervenção federal, do Estado brasileiro, da União, no seu ente federativo, nesse caso o Rio de Janeiro, fruto do que aconteceu. E cabe um gancho aqui até para, não para apimentar, mas para falar a verdade e lembrar. Nós tivemos, como ministro ministro da Defesa, né, que um ex-oriundo do Partido Comunista do Brasil, que conviveu em governos recentes como chefe maior, né, das três forças, de uma maneira tranquila. Não tivemos nenhum tipo de incidente, a hierarquia foi respeitada, porque é o que os militares sabem fazer, respeitar a hierarquia. Agora, se precisar guerrear... Fomos chamados, vamos lá, o que está previsto no 142, 143 e 144, nós sempre estaremos prontos. A nossa arte da estratégia fala que o Exército pode ficar 1000 dias sem combater, mas não pode ficar um dia sem estar preparado. E as nossas Forças Armadas e o Exército Brasileiro está preparado para ser empregado em prol da nossa sociedade, para a garantia da lei e da ordem. E o que nós queremos, como todo brasileiro, você que está aí também na sua casa, é ordem e progresso. Nós queremos essa bandeira verde e amarela, ordem e progresso. Esse é o nosso foco, essa é a nossa visão. E com relação à intervenção, então, primeiramente, ela é uma intervenção federal, ela não é uma intervenção militar, ela tem um determinado tempo. Agora, é claro que, Oswaldo, está sendo costurado, tem que ter determinadas garantias. A experiência para lidar com esse tipo de situação, eu quero dizer para você que o Exército Brasileiro tem. Nós somos os guardiões da democracia, não o Exército em si, as Forças Armadas como um todo, porque nós valorizamos a guerra, nós sabemos a importância da guerra. As Forças Armadas enviam os seus militares para essas regiões onde tem conflito, para que a gente possa aprender e valorizar e saber que aquilo não é bom para o nosso país.
E essa situação que o Rio está vivendo na nossa opinião pessoal, ela já sublimou a parte da garantia da lei e da ordem, porque a garantia da lei e da ordem é para um pequeno descontrole por parte do Estado. Mas quando nós vemos adolescentes que não são adolescentes, não são jovens, não são universitários, são bandidos na realidade com fuzil na mão, isso já suplanta a parte da garantia da lei e da ordem. E nós temos a experiência desse tipo de cenário quando tivemos no Haiti, trabalhando para a Organização das Nações Unidas, né? Então, a nossa tropa, as Forças Armadas, a Marinha Aeronáutica, também nós temos a experiência. O que nós necessitamos é que o próprio governo, né, o ente federativo, nos dê as condições legais, judiciais, para que nós possamos operar, né, dentro desse quadro de legalidade, né, e com isso trazer a segurança e a paz social, que é o que nós queremos para o povo do Rio de Janeiro e também para o Brasil. Eu tenho certeza que a ordem e o progresso será implantado, não com facilidade, porque demorou muito para se tomar uma decisão do porte dessa que foi tomada. É verdade. A entrada diária de armamentos, né, no Rio de Janeiro era uma coisa assim, que fugia ao padrão, ao controle total, entendeu? Nós tivemos aquela apreensão daquele brasileiro, um cidadão, fecha parênteses, que mora nos Estados Unidos, né, que mandava de lá. Nós temos a fronteira lá na região sul que encaminha diariamente. Quer dizer, é uma quantidade, é uma milícia, uma grande milícia, um exército paralelo que estava sendo criado no Rio de Janeiro, quiçá em outros estados aqui da Federação. E o cidadão desarmado devido à lei do totalmente, desarmamento. Né? Isso acho que é um assunto que precisa ser discutido. Nós temos aí, nesse ano de 2018, eleições de cima até embaixo, com exceção, obviamente, de prefeitos e vereadores, e que eu acho que vai ser o grande debate da próxima legislatura, a nível tanto do Senado como da Câmara, quer dizer, do Congresso Nacional, e o presidente da República também integrado, e que venha com essa visão, né, de que a ordem e o progresso é o principal de tudo. E que a educação moral e cívica volte, né, para os currículos escolares, para que essa juventude hoje possa ter um país melhor, porque na nossa época era melhor. Era verdade. Nós tínhamos um país melhor. Eu queria fechar, Oswaldo, uma ideia, né, antes de você fazer o encerramento, dessa parte da intervenção, deixar muito claro para o nosso telespectador, com relação à corrupção. Porque eu vejo muitos colegas nossos, meus amigos, empresários, profissionais liberais, me perguntam, bem cá, mas a corrupção vai acabar? Deixa eu lhe falar uma coisa, o Exército não está para acabar a corrupção. A corrupção, infelizmente, é uma doença endêmica que nós temos desde a formação do nosso povo. Quem é sociólogo, né, estuda a formação do povo brasileiro, isso é um quisto que nós temos que combater com a educação. Isso veio de navio. Veio de navio, veio de terras outras. Agora, o que se vai melhorar e buscar nesse um ano, né, que foi o prazo delimitado da intervenção? Primeiro, é uma sinergia de ações. Não é o Exército que vai resolver o problema. É uma sinergia de ações dos entes públicos, né? O ente federativo, o ente estadual, das forças de segurança agora que estão trabalhando harmonicamente e sinergicamente. Não existe o sucesso sozinho. O sucesso é uma combinação de esforços. E essa combinação de esforços chama-se sinergia. E você pode observar agora, né, que dentro de um quadro de operações militares já começou a surgir essa sinergia entre todos os entes, né, os diversos segmentos relacionados à segurança pública. Então, com certeza, o trabalho sinérgico desses entes, né, que está sendo coordenado e muito bem coordenado por uma pessoa preparada, que é o nosso general Braga Neto, né, e agora que nomeou também um grande companheiro meu, que é o general Richard, secretário de Segurança Pública, e outros que estão trabalhando lá e dando o seu labor. Nós não temos dúvida nenhuma, né, com essa sinergia de esforços e, principalmente, o apoio da população.
A população, esse é o momento em que a população tem que se unir, né, para que a gente consiga, com certeza, combater essa situação que está no Rio de Janeiro. E nós não temos dúvida nenhuma que a combinação desses dois esforços que eu coloquei e mais outros vai nos trazer a nossa ordem, progresso e paz social. Esse foi o Forças Armadas em Foco desta quinta-feira, onde eu fiz uma intervenção aqui na cadeira do Coronel Alfredo Menezes, para que eu pudesse apresentá-lo oficialmente aos senhores, nossos amigos telespectadores, e a qual eu agradeço sempre as manifestações de carinho que a gente vem encontrando pelas ruas de Manaus. E a semana que vem ele vai estar aqui mostrando o novo comandante militar da Amazônia, tudo o que aconteceu durante essa transmissão de cargo. E este programa, a qual ele vai comandar e já comanda, ele poderá ter, em uma semana, ter uma duração maior, sim, ou uma duração menor, tudo dependendo do tema, do assunto dentro das Forças Armadas, do que acontece aqui no nosso estado, na região. Mas eu quero deixar aqui uma promessa pública, que nós vamos... o seu programa, eu faço questão de acompanhá-lo, nem se for como cinegrafista. Tem alguém que vai ficar bravo aí comigo, verdade, entendeu? Que já está bravo, aliás, entendeu? Eu quero que o senhor faça conta a história da AMAN, mostrando a AMAN. Claro. Nós vamos viajar para lá, a equipe da Amazon Play, se Deus quiser, contando lá desde o portão de entrada lá em Resende, como é bonito e como é importante a formação do caráter de um militar naquela escola superior. Verdade. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado aí pela paciência aí do meu diretor, porque ele não cansa de levantar a mão para mim parar de falar, entendeu? Vamos dar um selva para ele. Dar um selva para ele. E amanhã, não se esqueçam, na sexta-feira é dia de Todos pela Amazônia. Eu vou estar aqui com um tema também bastante importante, a partir das 16 horas, ao vivo, na Amazon Play TV Digital. Selva! Selva!